Muito bem, pegue a sua Bíblia, por favor, abra no Salmo de número 119. Salmo de número 119, como eu estava falando ainda agora, acabei me antecipando, é uma palavra desafiadora que eu creio, ela é um desafio tão bom, tão gostoso, que todos vão aceitar esse desafio, eu lhe garanto isso, todos vão aceitar esse desafio. Salmo 119, versículo 97, apenas um versículo, dê um amém aí, você que já achou. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3, já. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Amém. Queridos, olha o tema da nossa palavra de hoje. O tema da nossa palavra é conhecendo as Escrituras Sagradas. Amém? Conhecendo as Escrituras Sagradas. Queridos, o salmista, o que ele nos expressa aqui? O amor que ele tinha. Isto aqui, na verdade, é um testemunho, porque ele estava falando com Deus. Mas isto aqui está sendo registrado o amor que ele tinha pelo Senhor e pela sua palavra, pelas Escrituras, pela lei do Senhor, o amor que ele tinha. Então, entenda isso aqui, esse amor que ele tinha, era algo tão grande, tão significativo para ele, que era capaz de fazer com que a meditação na lei do Senhor fizesse parte do seu dia inteiro. Não era que ele pegava a Bíblia ou o pergaminho, a lei, e saía o dia todo. Não. Era que uma meditação é algo muito mais interno do que externo. Você vai estar absorvendo, você vai estar remoendo aquilo que você vai estar lendo debaixo da ajuda do Espírito Santo. Então ele diz, olha, eu medito na tua lei porque eu amo a tua lei e ela é a minha meditação o dia todo. É como se ele dissesse, eu vou para o trabalho, eu estou meditando naquilo que eu li. Eu vou para a igreja, sabe, eu vou lá para o bairro, eu vou fazer uma visita, eu vou para a escola, é a minha meditação, aquilo me acompanha, e isto tudo por causa do amor que ele tinha pela lei do Senhor. Agora, eu acredito sinceramente, queridos, que somente um amor tão intenso como o do salmista, pela lei do Senhor, será capaz de despertar em nós um desejo profundo em conhecer as Sagradas Escrituras. Somente um amor, porque o salmista ele fala de um amor, e você sabe quando você de fato ama, você vai procurar de todas as formas, da melhor forma possível, manifestar este amor. E ele diz, eu amo a tua lei. Como eu demonstro esse amor? Meditando nela. Ela é a minha meditação o dia todo. Agora, eu quero trabalhar com você em cima de 2 pontos importantes aqui. Primeiro é como podemos conhecer as Sagradas Escrituras, como podemos conhecer a palavra de Deus, ok? Primeira forma, ouvindo-a com avidez, ouvindo-a, sabe, com coração, com atenção, ouvindo-a, dando a ela a devida importância que ela tem. Queridos, pelo menos, guarde isso aqui, pelo menos por 10 vezes, Jesus, ele usou as seguintes palavras para dar importância ao seu ensino, ao ensino da palavra de Deus. Ele disse, quem tem ouvidos, ouça, ou quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É como se Jesus estivesse chamando a atenção, dizendo, olha, os teus ouvidos, eles foram criados, formados com uma finalidade, é para você ouvir, mas infelizmente temos ouvido tanta coisa que não deveríamos ouvir, e você sabe o que é pior? Muitas coisas que não deveríamos ouvir, estamos ouvindo e permitindo que aquilo passe a nos influenciar. E Jesus diz, você tem ouvido para ouvir? Ouça.
Ouvir o que, Jesus? O que eu estou te ensinando, o que eu quero te ensinar, o que eu quero que você de fato aprenda. Romanos capítulo 10, versículo 17. A questão é a seguinte: antes de crer, você tem de ouvir, e a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir. Essa versão é bem radical, né? Isso aqui é a mensagem. Ele diz, olha, a questão é a seguinte: antes de crer, você tem de ouvir. E a não ser que a palavra de Cristo seja pregada, não há nada para ouvir. Ou seja, ele diz, não há nada tão importante. Ele fala em grau de importância aqui, queridos. Não há nada tão importante quanto a palavra. As outras coisas são importantes, mas não no mesmo nível. João capítulo 8, versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso, não me dás ouvidos, porque não sois de Deus. Isso aqui foi Jesus falando para os fariseus. E disse, olha, se vocês são de Deus, vocês vão ouvir a palavra de Deus, ponto final. Mas vocês não me ouvem, porque vocês não são de Deus. Então Jesus, ele foi muito enfático nisto aqui que ele estava passando, queridos. Tem um testemunho lindo em Atos capítulo 16, versículos 13 e 14. Preste atenção neste testemunho aqui. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E, assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Preste atenção no que aconteceu aqui, queridos. É muito interessante o que aconteceu, o que está sendo dito. Ela diz que foi em um momento. Em que momento o Senhor abriu o coração de Lídia? No momento em que ela escutava a palavra de Deus. No momento em que ela escutava, a fé vem pelo ouvir. No momento em que ela escutava, escutar, preste atenção no original, o que significa escutar? Escutar é estar dotado com a capacidade de ouvir, é não ser surdo, é ouvir, é prestar atenção, é considerar o que está ou tem sido dito. É levar em consideração. Foi exatamente no momento em que Lídia prestava atenção, no momento em que ela considerava o que Paulo estava falando, o Senhor abriu o coração dela, para que ela pudesse de fato entender o que Paulo estava dizendo. Ah, querido, se nós considerássemos mais aquilo que às vezes acontece, quando Deus está falando de alguma forma, ouvíssemos com mais atenção aquilo que Deus é capaz de fazer no momento, porque naquele momento em que se ouve com atenção, com cuidado, com zelo, algo tremendo pode acontecer. Então, a primeira chave aqui é esta aqui: como podemos conhecer as Escrituras? Ouvindo-a com avidez. Segunda maneira, examinando-a todos os dias. Examinando-a todos os dias. Atos 17, versículos 10 e 11. E logo, durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra de Deus com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Como eu posso conhecer as Escrituras? Ouvindo-a com avidez. Como eu posso conhecer as Escrituras? Meditando, examinando-a todos os dias. A Bíblia fala que os crentes de Bereia, eles eram mais nobres. O que significa essa palavra nobre? De família nobre, de mente nobre. Eles eram educados. Eles ouviam com avidez, ou seja, havia uma disposição de mente, vívido interesse, entusiasmo. Existia isso da parte deles. Salmo de número 1, versículos 1 e 2.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Todos os dias é o que está escrito a respeito dos crentes de Bereia. Preste atenção no que Martinho Lutero falou. Considere perdido o dia em que você não meditar nas Sagradas Escrituras. Considere perdido o dia em que você não meditar nas Sagradas Escrituras. Eu só quero que você leve em consideração o autor da frase. Por que, pastor? Porque este homem foi um instrumento usado por Deus para ser um dos maiores reformadores que existiu na face da terra. Existiram outros, mas Martinho Lutero marcou a história. E como ele teve essa revelação? Meditando nas Escrituras. Meditando, examinando, esquadrinhando, saltou. O justo viverá pela fé. Revelação, ele estava meditando na palavra e o Espírito revelou aquilo para ele. Veio a revelação daquela palavra. Considere isso. Considere perdido o dia em que você não meditar nas Sagradas Escrituras. Segundo ponto desta palavra, por que devemos conhecer as Sagradas Escrituras? Por que devemos conhecer a palavra de Deus? Quero compartilhar com você alguns motivos aqui. Primeiro, porque ela é inspirada por Deus. Eu posso ouvir um amém da sua parte? 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, apenas a primeira parte, Paulo diz: a Bíblia inteira nos foi dada por inspiração de Deus. Em outra versão, cada parte da Escritura é inspirada por Deus. Preste atenção nisso que eu vou lhe dizer aqui. Embora muitos não concordem, a Bíblia é o único elemento físico em todo o mundo que contém a revelação divina sem erros. Vou repetir, embora muitos não concordem, mas a Bíblia é o único elemento físico em todo o mundo que contém a revelação divina sem erros. Agora preste atenção nisso aqui que eu estava meditando, achei algo muito interessante. Se nós lermos, meditarmos na palavra escrita de Deus, como realmente ela é, palavra de Deus, nós vamos chegar a uma conclusão. Que conclusão, pastor? Lendo a Bíblia, eu encontrei muitos erros, todos em mim. Autor desconhecido. Lendo a Bíblia, eu encontrei muitos erros, todos em mim. Fidedigna, fiel, verdadeira é a santa palavra de Deus. E ouça, Deus não deu e nem nos dá livros adicionais da Bíblia. A Bíblia está completa. Em Deuteronômio está escrito: você não vai acrescentar. E em Apocalipse está escrito: você não vai tirar nada. Você não vai acrescentar, você não vai tirar. Se você acrescentar, os flagelos contidos lá naquela revelação de Apocalipse serão acrescentados. Se tirar, vai prestar conta do mesmo jeito. Então entenda, a Bíblia ela está completa. Primeira razão porque devemos de fato conhecer as Escrituras, é porque ela é inspirada por Deus. Segunda razão, porque ela nos é útil, guarde isso, porque ela nos é útil. 2 Timóteo 3, a parte B do versículo 16, e é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer compreender o que está errado em nossas vidas. Ela nos endireita e nos ajuda a fazer o que é correto. Em outra tradução diz assim: é útil de um modo e de outro para mostrar a verdade, denunciar nossa rebelião, corrigir nossos erros, ensinar como viver o caminho de Deus. Queridos, a palavra de Deus, ela é tão especial, ela é tão importante. Ela tem importância, você ter uma ideia,
Queridos, tem ateus, alguns ateus que conhecem mais a Bíblia do que muitos crentes, e até do que muitos pastores. Talvez eu esteja até no meio disso. Que conhecem muito da Bíblia, mas se dizem ateus. É um mistério que vai ser revelado em Deus isso aí. Mas conhecem. Por quê? Porque sabem da importância e usam o conteúdo da Bíblia para a sua própria vida, para uma vida disciplinar, mas usam também para dar palestra, usam também para orientar, para aconselhar outras pessoas. Quantas pessoas buscam conselhos de um líder espiritual porque sabe que aquela pessoa não vai dar um conselho de si, não vai se basear na axiologia, vai se basear em um princípio da palavra de Deus, naquilo que a palavra de Deus realmente ela diz. Porque uma coisa, preste atenção nisso, Paulo, quando ele está escrevendo a primeira carta aos Coríntios, isso é muito interessante, capítulo 7, Paulo começa assim dizendo, olha, quanto ao que me escreveste, aí ele vai dizendo, assim, 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 olha, quanto a isto, eu não tenho mandamento da parte do Senhor, mas eu dou a minha opinião. Eu acho interessante que Paulo, ele faz uma linha divisória, ele diz, olha, isto aqui é minha opinião, isto aqui é mandamento do Senhor. Você pode negociar a minha opinião, mas não negocie o mandamento, entende? Não negocie o mandamento, não negocie aquilo que a palavra de Deus nos ensina, aquilo que ela nos recomenda, aquilo que nós de fato devemos receber e caminhar em cima dela. Jesus, ele declarou para os saduceus, errais não conhecendo as Escrituras. Errais não conhecendo as Escrituras. Salmo 119, versículo 105. Iluminados por tuas palavras, consigo enxergar o caminho, elas lançam um facho de luz sobre a estrada escura. Iluminado por tuas palavras, consigo enxergar o caminho, elas lançam um facho de luz sobre a estrada escura. Terceira razão, porque conhecer as Sagradas Escrituras, ouça, porque conhecendo-a, estaremos valorizando-a. Aí aqui eu quero falar com você, compartilhar com você algumas curiosidades bíblicas. Não estão aí, mas eu quero que você preste atenção, tá bom? Algumas curiosidades bíblicas. Primeira, você sabia que a Bíblia foi o primeiro livro impresso? A Bíblia foi o primeiro livro impresso. Um alemão chamado Johannes Gutenberg começou a sua impressão em 23 de fevereiro de 1455, e este trabalho durou 5 anos para ser concluído. Era conhecido como a Bíblia de Gutenberg em latim. Primeira curiosidade. Segunda, você sabia que a Bíblia é um livro mais vendido de todos os tempos, com mais de 6 bilhões de cópias em todo o mundo? Você sabia que a Bíblia é uma coleção de 66 livros, tendo 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento? Você sabia que ela foi escrita em um período de aproximadamente 1500 anos? Você sabia que a Bíblia, ela foi escrita por cerca de 40 autores de cultura, sabe, de nação, de lugares diferentes? Você sabia que ela contém 1189 capítulos? Você sabia que a Bíblia ela não era dividida em capítulos e versículos, como nós temos hoje a nossa Bíblia? Você sabia que ela não era dividida assim em capítulos e versículos? Você sabia que o inglês chamado Stephen Langton, arcebispo da Cantuária, fez a divisão em capítulos no ano de 1214, e na França, o tipógrafo Robert Stephen dividiu os capítulos e versículos no ano de 1551. A primeira tradução completa da Bíblia em língua portuguesa foi feita nos meados do século 17, no Sudeste Asiático, tendo como principal responsável por seu processo de elaboração, João Ferreira Anes de Almeida. Então, são várias curiosidades interessantes sobre a Bíblia,
sobre a palavra de Deus. Porque quando a gente para refletir, meu Deus, como foi para ela chegar até as minhas mãos? Que preço foi pago? Que investimento foi feito para que a Bíblia chegasse hoje nas nossas mãos, tão arrumadinha, tão bonitinha? Capa dura, brochura, as frases que Jesus falou, destacado em vermelho lá, toda bonitinha. Que preço foi pago para que essa Bíblia chegasse? Para que você tivesse uma coleção lá na sua casa, parece uma enciclopédia, atualizada, corrigida, hebraico, grego, inglês, português, Thompson, King James, e vai embora. Que preço foi pago para que ela pudesse chegar até nós, queridos? Outra razão por que devemos conhecer a palavra de Deus, porque ela nos liberta da ignorância. Deixa eu lhe contar um exemplo bem rápido aqui. Um índio canibal, convertido para Jesus, estava lendo a Bíblia. Um índio canibal, que comia gente, converteu para Jesus, agora estava lendo a Bíblia. E chegou um homem, bagunçando com ele, desdenhando com ele. Você está lendo a Bíblia, esse livro não sei o quê, desdenhando, falando mal da Bíblia, falando mal do livro, e criticando, e zombando e tal. O índio olhou para ele e disse: se não fosse por causa desse livro, agora eu ia comer você. Você ia virar churrasco. Se não fosse por causa deste livro, você ia virar comida. Olha aqui para mim. Por que conhecer as Escrituras? Porque ela nos liberta da ignorância. Ela nos liberta da ignorância. O apóstolo Paulo, testemunhando para Timóteo, 1 Timóteo capítulo 1, versículos 12 e 13, ele disse: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Paulo disse: eu era o ignorante. Agora a gente usa essa expressão fora de um contexto, a gente diz, você vê uma pessoa grosseira, uma pessoa que está tratando mal os outros, é muito ignorante. E nós fugimos do significado verdadeiro dessa palavra, porque ignorância significa não conhecer. Ignorância significa não entender. Ignorância significa desconhecer. A pessoa peca por ignorância, por não conhecer. Paulo disse: olha, eu fui insolente, fui blasfemo, fui perseguidor, fui o incrédulo. Ele diz: mas tudo isso, graças à minha ignorância. Eu era o ignorante, por isso que eu vivi dessa forma. Eu obtive misericórdia, porque a vida que eu vivi na ignorância. Eu vivi na ignorância, mas Deus o libertou. Olha o que está escrito em Efésios capítulo 4, versículos de 17 a 19. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Em Atos capítulo de número 17, versículo 30, Paulo lá em Atenas pregando, ele disse: Deus não levou em consideração o tempo da nossa ignorância, mas agora Ele testifica a todos e em todo lugar que se arrependam. Deus não levou em consideração o tempo da nossa ignorância. Por isso o Evangelho tem sido pregado em toda parte, tem sido levado as boas novas, para que mediante o conhecimento, se cumpra o que Jesus falou em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis, e vos libertará.
e a verdade vos libertará. Porque devemos conhecer as Escrituras, quinto ponto, porque ela nos liberta do espírito de engano. Ela nos liberta do espírito de engano. Preste atenção das palavras de Jesus para os últimos tempos, Mateus 24, versículos de 3 a 5. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e, acredite, enganarão a muitos. Isso vai acontecer ou já está acontecendo? Mateus 24, 11, isso aqui são palavras de Jesus ainda. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que é o engano, pastor? É o artifício empregado para induzir ao erro. São os meios que são usados para induzir alguém ao erro. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, versículo 3, ele disse: olha, eu receio que assim como a serpente enganou Eva, aconteça o mesmo com vocês também. Receio, medo. O espírito de engano, preste atenção nisso aqui. Infelizmente, muitos são enganados por causa da ignorância. O espírito de engano, ele age também em cima da ignorância da pessoa. Mas também entenda, enquanto isso acontece com alguns o espírito de engano está trabalhando em cima da ignorância, outros se deixam enganar pelos outros e às vezes até por si mesmo. Porque existe o ignorante que não conhece e existe o ignorante que ignora o conhecimento que tem. Age como se não conhecesse, procede como se não tivesse nenhum conhecimento. Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. Sexta razão, por que conhecer as Escrituras? Porque devemos manejá-la bem como palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Gente, acredite, e eu espero e acredito, vou declarar que você não está dentro desse quadro, mas acredite, existem muitos seguidores de Jesus que não sabem as coisas simples da Bíblia. E eu não estou falando de alguém que converteu ontem. Eu estou falando de coisa simples, de você pedir para você, procura o livro de Amós, e está procurando lá no Novo Testamento. Espera aí, eu acho que eu vi o Limba e estava por aqui assim, espera aí. Ou então, acha tal livro da Bíblia, ao invés de procurar o livro da Bíblia, corre lá para o seu índice, sabe? Você sabe o seu índice? Espera aí, tem um número aqui. Isso vicia. Se for preciso, demita esse seu índice. Demita ele. Isso vicia muito. Então, preste atenção nisso. Paulo diz: Timóteo, você precisa se apresentar diante de Deus como alguém que sabe manejar, que sabe manusear, que sabe trabalhar com a palavra. Que sabe trabalhar com a palavra. Você sabe coisas simples, às vezes, você pegar e ir lá no índice, se for para isso, qual é a ordem? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e tal, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Reis, Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Então, você entende? Você vai naquela sequência e você vai pegando, aí depois vamos para o Novo Testamento. Queridos, são formas de nós aprendermos aí manuseando aos poucos a palavra. Sétimo, por que conhecer a palavra? Porque ela é proteção contra o pecado.
Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De que maneira poderá guardar puro? Olha aqui para mim, queridos. Regrinhas não impede ninguém de pecar. Estabelece um monte de regra. Não pode isso, não pode. Quando a pessoa vira as costas, parece que tem outro escrito na frente dela. Pode. Regrinhas. Regrinhas não salva, regrinha não isenta ninguém de pecar. Um segredo que o salmista nos dá aqui é: de que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 11, olha o que o salmista diz: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Estou chegando ao final, faltam só 15. Não, brincadeira, é final, literalmente. Último. Por que devemos conhecer a palavra de Deus? Preste atenção nisso aqui. Porque assim conheceremos tudo que nela está escrito a respeito de Cristo. Olha aqui para mim, deixa eu falar um negócio aqui. Eu até hoje estava vendo de novo um vídeo de um jovem pastor, que é muito conhecido, não vou falar nome aqui, mas muito conhecido. E esse jovem pastor, ele estava falando uma baita de uma heresia, dizendo que a Bíblia, são tão poucas linhas nela que falam sobre Cristo, e tem tanto da Bíblia que não fala nada sobre Cristo. E acredite, ele não acredita que a Bíblia é um livro inspirado por Deus. É o livro inspirado por Deus. Porque diz, olha, se dizem que a Bíblia é inspirada por Deus, aí fica com a Bíblia e deixa Cristo de lado. E porque a Bíblia não fala muito sobre Cristo, um negócio assim estranho e triste. E o que é interessante é que quem estava ao lado dele ouvindo, estava lá bebendo tudo. Pastor, mas não é só no Novo Testamento que fala sobre Jesus, pastor? Não é só algumas partes? Eu quero que você veja isso comigo. Lucas capítulo 24, versículo 27. Preste atenção nisso aqui, eu quero que você anote isso aqui. Lucas 24, 27. E, isso aqui é Jesus falando com seus discípulos. Olha o que Lucas narra. E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Para ficar mais claro, Lucas capítulo 24, versículos 44 e 45. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Na verdade, para você que não sabe, não tenho tempo para fazer isso aqui, mas em cada livro da Bíblia, Jesus é o centro. Em cada livro da Bíblia, você vai encontrar Jesus, porque Ele é o centro, e eu quero que você guarde isso com você. Eu quero concluir isso aqui com duas coisas. Queria ajuda aqui do pessoal nosso, tá? Hebreus capítulo 4, versículos 12 e 13. Tudo o que Deus diz é sério. O que Ele diz acontece. Sua poderosa palavra aguda, é aguda como o bisturi
e capaz de cortar tudo, seja dúvida, seja desculpa, mantendo-nos abertos para ouvir e obedecer. Nada nem ninguém está fora do alcance da palavra de Deus. Não se pode fugir dela. Não há como. Isaías 66, versículos 1 e 2. Eis a palavra do Senhor. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Sendo assim, que espécie de casa me haver de edificar? Tal casa será o meu local de descanso? Ora, se não foram as minhas, não foram as minhas próprias mãos que criaram o que existe e só assim tudo que há veio a existir? Indaga Yahvé o Senhor. Darei, pois, minha atenção e estima a este, ao humilde e arrependido de espírito, que dedica seu amor reverente a minha palavra. Preste atenção o que Martinho Lutero deixou registrado para mim e para você. Martinho Lutero disse assim: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para que há de vir. Vou repetir. Fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante, tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida, quanto para que há de vir. Qual é o propósito dessa mensagem? Primeiro, é desafiar você a ler a Bíblia todos os dias. Pastor, o senhor está dizendo que é para eu ler a Bíblia todos os dias. O senhor lê a Bíblia todos os dias? Pergunte para minha esposa e pergunte para o meu filho, que eles respondem para você. Por que ele trouxe todas essas informações aqui? Parece uma metralhadora, para lhe mostrar a importância que tem a palavra de Deus. E alguns, por ignorá-lo, estão tropeçando na escuridão, porque lâmpada para os nossos pés é a palavra dele e luz para os nossos caminhos. Amém? Mas, deixa eu fazer uma pergunta aqui, e entenda isso aqui, você vai entender o porquê. Quem tem uma Bíblia, pelo menos uma Bíblia impressa, independente de você ter trazido ela aqui para a igreja ou não, independente se você trouxe ou não, quem tem uma Bíblia impressa, uma Bíblia mesmo, na sua casa ou aqui na igreja, levante a mão, quem tem? Você tem uma Bíblia? Isso aqui também não vai fazer diferença não é para criticar não. Quem pôde trazer sua Bíblia hoje para cá? Levanta a mão, quem trouxe sua Bíblia hoje para cá? Ok, pode baixar. Ok, preste atenção no que eu quero fazer hoje aqui. Quem não tem uma Bíblia impressa, nem aqui na igreja e nem na sua casa, quem não tem, levante a sua mão. Pastor, eu não tenho uma Bíblia impressa. Eu não tenho. Levante a mão, pode levantar a mão. Me ajude aqui, só a identificar, queridos. Espera aí, uma, lá atrás duas, só duas pessoas, tem mais alguém lá atrás? 3 pessoas. Ok, tem mais alguém ali atrás? Tem 4 pessoas. Olha aqui para mim. Peraí, deixa eu contar. 1, 2, 3, 4, é isso? 4 pessoas. É isso que está certo isso? São 4 pessoas somente que não têm Bíblia. Eu quero dizer para vocês que vocês vão ganhar uma Bíblia de presente. Vai lá, pode entregar para elas. Vocês vão estar recebendo um ticketzinho que vai estar escrito a minha Bíblia.
e tem um espaço, você vai colocar o seu nome e o seu contato, tá bom? Pastor, o que o senhor está fazendo? Eu quero que todo mundo leia a Bíblia, gente. Mais que isso, eu tenho um desafio para você. Posso liberar? O desafio é para nós lermos em 2021 a Bíblia toda. Não, você não entendeu, perdão aí. Libera som aí para mim, gente. O desafio que eu tenho para a Pastor de São Luís é cada membro ler a Bíblia toda em 2021. Amém, queridos? Lê a Bíblia toda, lê. Pastor, mas não vai ser muito rápido? Vai, mas pelo menos você vai ter uma visão panorâmica do todo, entendeu? Você vai ter uma noção do todo, vai poder entender quem é quem, aonde é que está. Você vai ver que, depois estudando, você vai ver que não tem livros que está na sua ordem correta, tá? Não tem, em termos de datas, não está exatamente correto todos, mas a gente vai ter uma visão panorâmica de tudo. Este é o meu desafio para você. Amém, queridos? Você topa esse desafio? Topa esse desafio? Sim ou não? Olha aqui, sou seu pastor, mas com muito amor eu lhe falo isso. Se você não aceitar, com muito amor eu lhe digo, o problema vai ser seu. Que eu estou lhe educando nesta noite através da palavra de Deus. Eu estou lhe colocando um desafio para que você conheça. Você sabe que a Bíblia é desodorante de alguns crentes, né? Saiu de casa, quando chega em casa, volta para o teu lugar. Não pode ser assim. Eu quero lhe pedir, fique de pé onde você está, por favor. Fique de pé. Aqueles que levantaram a mão receberam? Você recebeu o ticketzinho? Recebeu lá atrás? Receberam? Amém. Glória a Deus. Queridos, olha aqui para mim. Olha aqui para mim, por favor. Bem rápido, eu estou concluindo isso aqui. Escute. Eu, como jovem crente, eu cometi muitas falhas, muitos erros. Mas entre virtudes, teve uma que brotou pela graça de Deus na minha vida, e que por essa mesma graça, ela tem sido conservada até hoje. Que virtude? A de ler a Bíblia como palavra de Deus, de meditar nela. Sabe, Deus chegar, estava meditando lá, sozinho lá, novo convertido, meditando, lendo. Meu Deus, eu me engatava. O que é isso? Não sei o que é. Chegava lá, meu pastor, que é Elcio. Pastor, eu estava meditando ali na Bíblia de um negócio que eu não entendi. O senhor podia me explicar? Vem cá, mostra aí o que é. É isso aqui, isso aqui. Elcio, isso aqui é assim, assim, assim. Então. Várias vezes eu fiz isso. Várias vezes eu fiz isso. E eu continuo fazendo. Eu continuo fazendo. Pastor, e aí o senhor já é perfeito? Não. Mas naquilo que eu ainda estou falhando, eu vou permitir que a palavra seja lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos. Porque só assim eu irei acertar a cada dia, caminhar pelo caminho certo, por caminhos planos. Amém? Eu vou lhe pedir, feche seus olhos, por favor. Feche seus olhos. Pai, eu transmiti a Tua palavra. Eu lancei esse desafio que o Senhor colocou no meu coração para a Tua igreja. Eu espero de coração, Espírito Santo, que todos aceitem esse desafio. Porque, Senhor, nós seremos livres, Senhor, da ignorância, do espírito de engano. Os falsos cristos, os falsos profetas estão aí, Senhor. Tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia da Tua igreja. Senhor, nós queremos conhecer a cada dia mais o Senhor. Queremos conhecer a cada dia mais o Senhor, conhecer a Tua palavra, Te conhecer, ser mais íntimos contigo.
Queremos ter um compromisso tão grande com a Tua palavra, a ponto, Senhor, dela fazer parte do nosso dia a dia, do nosso dia a dia. Senhor, se nós temos tempo para o WhatsApp, para o Instagram, temos tempo, Senhor, para tanta coisa, para lazer, para Netflix. Espírito Santo, nos ajude a separar um tempo de qualidade para estarmos a sós contigo, para meditar em Tua palavra. Senhor, todo entretenimento, tudo aquilo que o inimigo tem usado para nos desviar do propósito, para nos desviar do caminho, para nos desviar daquilo que o Senhor tem para nós nesta noite, em nome de Jesus eu me levanto contra, em nome de Jesus se caia por terra, em nome de Jesus. O Senhor gera essa fome, gera em nosso coração esse amor pela Tua palavra. Em nome de Jesus, gera em nosso coração esse amor. Oh Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, faça isso, Senhor. Faça isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh Deus. Oh Deus, se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai, mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em nós, estará em nós para sempre. Aquele que crê nos meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 quero te amar mais. Cante para Ele. Eu quero te amar. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Oh Deus. Me ouça, não me responda, não. Feche seus olhos.
Você ama Jesus, seu Senhor, então ame também a sua palavra, porque Ele e a sua palavra são a mesma coisa. A palavra é o verbo vivo de Deus, é o verbo, aquele que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ame a sua palavra, dedique parte do seu tempo para conhecê-la. A palavra de Deus são cartas de Deus para os seus filhos, são mensagens do Senhor para os seus filhos. Pai, eu quero nesta noite, Senhor, eu quero abençoar a tua igreja, a minha própria vida, a minha casa, para que nós possamos, Senhor, sair daqui com este santo encargo, com este compromisso, com esta missão, de que nós vamos te conhecer mais através da tua palavra, de que nós vamos, Senhor amado, conhecer mais aquilo que está escrito a teu respeito pela tua palavra, aquilo que devemos viver, aquilo que devemos fazer por causa da tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, nos ajude para a glória do teu nome, nos ajude para a glória do teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Queridos, eu quero nesta noite, por causa da palavra, Romanos capítulo 10, a partir do versículo 8, pelo que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Tem alguém aqui entre nós, você quer entregar a sua vida, quer receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, quer se reconciliar com Ele nesta hora? Eu quero te convidar, saia do seu lugar, venha aqui comigo, eu quero orar com você. Eu quero orar por você nesta hora. Antes de eu encerrar este momento aqui, você pode sair do seu lugar e vir aqui. Pastor, eu quero me reconciliar com o Senhor, eu quero tomar uma decisão que eu nunca tomei antes. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém? Se você quer, saia do seu lugar, venha aqui, aproveite essa oportunidade, faça isso de todo o seu coração, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Tem mais alguém? Amém, Jesus. Meu querido, coloque a mão sobre o seu coração, por favor. Repita essa oração comigo. E você que quiser, pode repetir também. Diga assim: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Por isso eu abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Entre em minha vida, faça morada a partir deste momento. Perdoe os meus pecados, me purifique com o seu sangue, que a partir de hoje eu comece a viver a vida que o Senhor planejou para mim. Amém. Pai, nós selamos esta decisão, esta confissão que este jovem acabou de fazer. Cele a vida dele com sua presença, Espírito Santo, e que hoje comece a se manifestar o propósito do Senhor para a sua vida. Nós assim o abençoamos e nós declaramos que já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe. Ele vai me acompanhar até ali, por favor. Em nome de Jesus. Eu quero pedir que você, só por um momento, você tome o seu assento. Se sente. A gente vai passar só para esse momento final, muito especial, que é o momento da ceia do Senhor. Mateus capítulo 26, do versículo 20 até o 23. Mateus 26, de 20 a 23. Eu quero que você preste atenção. Se você tiver com sua Bíblia, enquanto o pessoal que estão com os elementos da ceia vem para cá, eu quero que você só acompanhe comigo esta leitura. Mateus 26, capítulo, versículos de 20 a 23. Chegando à tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos.
E, enquanto comiam, declarou Jesus: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. Olha aqui para mim, por favor. O que deveria ser aquele momento? O que Jesus planejou para que fosse aquele momento? Porque durante o dia, os discípulos chegaram com Jesus com a seguinte pergunta: mestre, aonde tu queres que a gente prepare a tua Páscoa? E Jesus deu todas as instruções para eles, eles foram lá e prepararam. Então, quando Jesus chega, já está tudo preparado. E a Páscoa tinha um cordeiro sem defeito lá. E eu imagino quando Jesus está chegando lá e está olhando para aquele cordeiro lá, que já está pronto. É como se ele dissesse: eu vou estar tomando o teu lugar, que a partir de hoje é eu que vou me apresentar, não vai ser mais um cordeiro morto, vai ser eu, um cordeiro vivo, que eu vou me apresentar. E Jesus está ali com eles, porque antes de participarem da ceia, do pão e do cálice, teve a ceia, aquele momento de comer juntos, o cordeiro da Páscoa. Agora olha aqui para mim. Jesus, ele havia se preparado para aquele momento. Ele havia preparado aquele momento. Agora eu quero que você entenda algo que eu quero falar aqui muito precioso. Era para ser uma ocasião, um momento, a hora em que Jesus iria falar de uma coisa muito importante: a aliança. Diga comigo, aliança. Ele ia falar de seus símbolos, ele ia falar de seu significado, ele ia falar que ali estava sendo selada a aliança de Deus com os homens, do céu com a terra. O abismo seria fechado, o caminho estaria livre, o caminho de acesso para o céu estaria livre através da pessoa de Jesus Cristo. O propósito de Jesus se cumpriu, permaneceu, sim. Diga sim, diga bem forte, sim. Agora eu quero que você perceba isso aqui. Embora o propósito de Jesus tenha se cumprido, porque de fato ele fez aquela aliança ali, ele sai dali determinado para o jardim do Getsêmani, já sabendo tudo que iria acontecer. Ele seria preso, e ele não teria mais um segundo de descanso a partir daquela prisão. Além da forma como estava a sua alma, porque havia uma angústia de morte no seu interior. Agora entenda isso aqui que eu quero lhe falar. O propósito de Jesus permaneceu, prevaleceu o propósito dele. Porém, guarde isso que eu vou dizer, ao mesmo tempo que o propósito de Jesus permaneceu e prevaleceu, aquele momento de ceia, gente, acredite, foi um momento de traição, escândalo, tropeço, falsos juramentos. Tudo aconteceu ali dentro daquele momento, daquele ambiente. Jesus está fazendo uma aliança e está entregando a sua alma, a sua vida ali por completo. Mas tinha outro lado, o homem, o humano, o carnal, que jura que é capaz de ir até a cruz com Jesus. Mas Jesus, mesmo amando, ele tem que dizer: olha, hoje à noite você vai me negar 3 vezes. Hoje à noite vocês vão se escandalizar comigo.
Hoje à noite eu vou virar uma pedra de tropeço para vocês, porque vai se cumprir aquilo que foi dito. Eu vou ferir o pastor e o rebanho vai ficar disperso. Então tudo aquilo estava acontecendo. Eu quero que você perceba, isso aqui estava acontecendo no mesmo ambiente, no mesmo lugar. A aliança estava sendo feita de um lado, mas o lado humano estava se manifestando desse outro lado. E mesmo Jesus sabendo disso, ele não parou. Ele sabia que tinha traição, ele sabia que pessoas iam se escandalizar com ele, ele sabia que ia ter falsos juramentos, mas mesmo assim, ele foi até o final. Aonde eu quero chegar? Eu quero chegar dizendo uma frase para você, que é o meu conselho: faça jus a este momento e dê a ele significado. Faça deste momento um momento de aliança com Jesus. Amém?